Bom dia a todas, todos. Uma alegria começar aqui mais um bate-papo no Café com Debate do nosso Comitê de Concorrência, do IBRAC. A nossa sequência aí de conversas aí, que já tem sido bastante rica aí ao longo desse ano, com diversas autoridades do CAD e outras, mas principalmente do CAD. Hoje, com a alegria de receber o Alden Caribé de Souza, já conhecido de todos, né? O Alden tem uma longa trajetória no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, hoje é coordenador da CGA1, né? Mas com passagens aí em diversos órgãos, né? Dentro do sistema, né? Vou comentar aqui, nem precisaria, né, Alden, mas eu vou comentar aqui rapidamente o currículo dele, uma breve apresentação. O Alden está desde 2006, né, no sistema, inicialmente na SDE, como assessor, também teve passagem pela CEAI, antes da nova Lei de Defesa da Concorrência, 2010 a 2012. Né, a partir de 2012, no CAD, foi chefe de assessoria no tribunal. Em 2018, foi coordenador geral da equipe de negociação de leniência, né, de 18 a 22, e agora, né, nos últimos meses, né, já há mais ou menos 50 dias, né, Alden, é o responsável pela CGA1 na Superintendência Geral do CAD. Uma alegria tê-lo aqui conosco. A gente terá essa conversa moderada pela Ana e pela Paloma, né? E antes de passar a palavra para elas, eu só queria reforçar o convite para o nosso evento da semana que vem, mais um café com debate, mas dessa vez especial, no formato presencial. A gente vai receber aqui em São Paulo, na PUC de São Paulo, o superintendente geral, né, o novo superintendente geral, mas também velho conhecido do sistema, Alexandre Barreto. Então, faço o convite aí para que todos se inscrevam e compareçam ao nosso próximo evento da semana que vem. Ana, Paloma, passo para vocês. Alden, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Ricardo. Queria agradecer também o Alden novamente. A gente sabe tanto que tua agenda é concorrida, é difícil, então muito obrigada por abrir esse espaço para a gente. A gente espera conseguir fazer dessa hora, uma horinha que a gente tem aqui, a mais proveitosa possível. Alden, só antes de começar as perguntas, né, eu só queria pincelar para você um pouco sobre o nosso grupo aqui de condutas unilaterais, para até você entender o que esse grupo já fez, quais são as pretensões para os próximos 2 anos, inclusive a tua presença aqui será de grande valia para a gente pensar também até em outros temas que a gente ainda não abordou e que seria interessante da gente abordar nesses próximos anos. O grupo de condutas unilaterais, ele começou começou fazendo algumas análises em alguns estudos de casos, né, de algumas condutas específicas. Então, eu lembro que exclusividade a gente analisou Tô Contigo, o caso da Unilever, né, então a gente passou por vários casos e isso nos levou a querer fazer uma proposta de guia de conduta unilateral. Essa proposta foi feita, né? Em seguida, a gente decidiu compilar um livro com vários artigos que a gente recebeu de membros do comitê de concorrência e até de pessoas para além do comitê, né? Então, esse livro foi lançado ano passado e aborda temas diversos, assim, dentro do guarda-chuva condutas unilaterais. Claro que pelo momento que a gente vive, né, o momento de transformação econômica, o mercado de digitais foi um tema que foi bastante abordado nesse livro, então
tem vários artigos nesse sentido, mas também se abordaram vários outros assuntos de outros setores, e é um livro bastante completo. E, por fim, ano passado também foi apresentada uma compilação de todo o histórico de casos dentro do CAD relacionados a condutas unilaterais, desde 1990 até o ano passado. Fez uma compilação enorme, essa base de dados a gente ainda vai compartilhar, torná-la pública, deixá-la acesso publicamente, que é uma base de dados interessante. E em cima dessa análise quantitativa, a gente também fez uma análise quali para algumas condutas, né? E nosso objetivo agora é continuar com esse estudo quali, para analisar a jurisprudência do CAD, mas também analisar, né, temas que têm sido discutidos em cima, enfim, de condutas unilaterais, para a gente conseguir finalizar esse relatório, então gerar como um segundo volume desse relatório. Então, esse é o objetivo, além, claro, também de manter seminários e conversas desse tipo para a gente também sempre se manter atualizado e em discussão sobre os principais temas de condutas unilaterais do momento, né? Então, esse é nosso objetivo, né, para os próximos 2 anos. E vamos começar a nossa conversa aqui, mas sinta-se à vontade sempre a gente quer que essa conversa seja bastante fluida, então sinta-se à vontade de falar de outros temas, se sentir necessidade. A palavra é sua, Alda, a gente só vai aqui buscar colocar alguns pontos para você. Bom, o Ricardo já fez uma introdução sobre toda a tua passagem, tua experiência dentro do CAD, né? Mas a gente queria escutar do teu lado, tua experiência, do teu olhar, como que você vê tua experiência dentro do CAD, enfim, desde que você entrou em defesa da concorrência. Obrigado, Ana Olímpia, obrigado, Ricardo, pela apresentação, obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês, é sempre bom, seja em um evento, seja em qualquer outra circunstância, em casos. O que eu tenho para contar da minha história é o seguinte: eu sou formado em Direito, como muitos de vocês, sou bacharel em Direito pela Federal da Bahia. O CAD e a defesa da concorrência na minha vida é um acontecimento, foi algo que atravessou a minha vida e que me agarrou para eu trabalhar com isso. Após me formar em Direito, eu trabalhei como advogado privado, basicamente na área tributária, durante 3 anos, quando eu fui estudar na Espanha por conta do recebimento de uma bolsa. Eu fui bolsista da Fundação Carolina, num curso de mestrado, que era do Instituto de Advogados e de uma universidade chamada Francisco de Vitória, lá em Madrid. Na volta, eu me decidi pela carreira pública. E ao me decidir pela carreira pública, a oportunidade que apareceu para mim foi o concurso de gestor, que era um concurso destinado a selecionar, recrutar servidores para trabalhar com defesa da concorrência e regulação. Foi esse concurso que eu fiz, outras pessoas fizeram esse mesmo concurso nessa época, alguns contemporâneos, Ricardinho, a Marcela. Tive muitos colegas de excelente qualidade nessa turma, foi uma turma de 2006, foi quando eu ingressei no CAD. Eu comecei a trabalhar no CAD, numa coordenação, no CAD não, na SDE, né? Antes era SDE, SG não era parte do CAD nessa época, era parte do sistema, mas não do CAD. Comecei a trabalhar numa unidade de controle de concentrações, a unidade que era de sumário à época. Depois fui para a unidade de controle de condutas, que a essa época, conduta significava cartel e condutas unilaterais, não era como hoje, que é ato de concentração e condutas unilaterais, que era a unidade de agricultura e indústria. Fiquei lá 3 anos, trabalhei com o Érico, trabalhei com o Pedro, trabalhei com algumas pessoas. O meu aprendizado todo em defesa da concorrência foi aprendizado em casos práticos. Então o que eu aprendi em defesa da concorrência, eu fiz um curso de especialização pela Fundação Getúlio Vargas, proporcionado pelo CAD, me deu uma excelente base, mas o meu grande aprendizado foi nos casos.
Em 2010, eu me transferi para a SEAI, para trabalhar com a advocacia da concorrência, e foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive, porque foi bastante, em termos de mercado, bastante variado. Eu trabalhei com o mercado de mídia, trabalhei com o mercado de medicamentos, trabalhei com o mercado de supervisão, sempre advocacia, tá? Sempre advocacia da concorrência para esses mercados. E, claro, estudar também essas políticas públicas. Medicamentos, CEMED, mídia, telecomunicações, era um cardápio bastante variado, que foi muito bom para mim, para pavimentar a minha entrada de volta no CAD, agora no gabinete do conselheiro Eduardo Pontual, que eu vejo que está até aqui entre os participantes aqui ao cumprimento. Foi o Pontual que me levou para o CAD, propriamente, para trabalhar na assessoria da equipe dele. E lá a gente trabalhou, também foi uma grande escola por quê? Porque foi um momento de transição da Lei de Defesa da Concorrência, e na transição da Lei de Defesa da Concorrência, muitos processos subiram com instrução incompleta para o tribunal. Então, a gente recebeu lá um estoque de mais de 80 processos administrativos e atos de concentração para terminar a instrução de todos os mais diversos setores. Foi a melhor oportunidade que eu tive para aprender sobre processo de um modo generalizado no CAD. E a partir dessa experiência, eu me sentia pessoalmente, claro que não com todas as seguranças, mas habilitado a trabalhar em qualquer setor do CAD. Eu continuei trabalhando no gabinete 6, que foi o gabinete do conselheiro Pontual, agora com o conselheiro Alexandre Cordeiro. Então, conselheiro Alexandre Cordeiro. E com o término do mandato do Alexandre Cordeiro, a Poliana também sucedeu, também me manteve na equipe como chefe da assessoria, da equipe de assessoria dela. Até que surgiu a oportunidade de eu chefiar, coordenar a equipe de negociação dos acordos de leniência do CAD. Para mim isso foi interessante, foi um novo desafio. Eu sempre estou à procura de novos desafios, é bom, acho interessante, melhora o meu desempenho no trabalho, melhora o meu interesse pelo trabalho, melhora tudo, né? Acho que acontece com muitas pessoas, acontece dessa mesma forma. Então, fui trabalhar com leniência, com negociação de acordo de leniência, que também foi outra grande escola, porque, bem, para trabalhar com leniência, com negociação de acordo de leniência, não tem outro lugar. Tem que ser naquele lugar, na coordenação de acordos, já que no CAD a gente trabalha com a coordenação especializada. Até que surgiu a oportunidade de vir para a CGA1 e voltar a trabalhar com atos de concentração e controle de condutas unilaterais. O nosso estoque todo é estoque de atos de concentração e controle de condutas unilaterais, sendo que internamente existe uma priorização em relação a controles de concentração por conta dos prazos e por conta de todas as questões que existem associadas. Mas a minha entrada na coordenação ela está relacionada à atualização do andamento dos processos que existem, ou seja, eu não posso deixar processo atrasado, isso envolve não deixar processo atrasado de atos de concentração, mas também de condutas unilaterais, que é a parte de maior interesse do comitê de vocês. É isso. O que eu tenho para fazer na CGA1 é colocar a CGA1 para funcionar, colocar as pessoas que estão lá, que existem grandes valores, eu trouxe a Priscila lá da coordenação 10, da coordenação de leniência, mas existem outros grandes valores trabalhando também lá na CGA 10. Eu não vou nominar outros para não ser injustos, eu garanto que todos têm o seu grande valor na CGA 10, é fazer com que eles trabalhem da melhor forma e com que os processos fluam e sejam entregues tempestivamente e com as respostas mais acertadas possíveis. Obrigada, Alden. Passo das palavras da Ana também, minhas, para agradecer sua disponibilidade de tempo. Aproveitando justamente o final da sua fala, a gente também queria entender um pouquinho melhor, né, como que está organizada a CGA1, né, você já comentou que teve ali algumas alterações, inclusive trazendo a Priscila e outras pessoas, e também você comentou, né, que dentre esses principais objetivos agora como coordenador, né, da CGA1, você pensa, né, em dar celeridade para esses casos, aí, dar fluxo para essas discussões, mas a gente gostaria também de ouvir um pouquinho mais de você, né, do ponto de vista organizacional da CGA1 e dos próximos passos que você espera para a coordenação. O que você teria para comentar aqui um pouco para a gente hoje? Sobre a CGA1, ela é uma coordenação tematicamente bastante diversificada. É parecido com o trabalho que eu fazia na coordenação, onde eu trabalhei lá na CR. Ela é bastante diversificada, tem temas bastante diferentes entre si. O que a mim não me assusta, na verdade, mais me interessa, porque eu me interesso por essa diversidade de abordagens de mercados. Na CGA1, a gente tem casos de sementes, tem casos de defensivos, tem casos de empresas de tecnologia, plataformas, tem casos de transporte de valores, tem casos de abuso de direito patente, tem vários casos de diversas formas. Então, eu considero a CGA1, dentre as coordenações vinculadas
a SGA1 a mais variada, em termos de temática, ela não tem uma vocação tão firme. Ela está para as necessidades que não sejam atendidas por essas outras coordenações que sejam mais especializadas. Eu acho isso muito interessante, isso me interessa bastante. Essa é a vocação e essa é a missão da CGA1. O que a gente pega são os atos de concentração afetos a esses mercados, que a gente já desenvolveu algum know-how, e os controles de condutas unilaterais também afetos a esses mercados. O que é que eu tenho para priorizar lá na CGA1? Bem, de imediato, nos últimos 2 meses, a grande missão era colocar em dia os atos de concentração, que já estão, tá? Isso eu tenho para colocar que já estão em dia. Mas agora a gente está avançando bastante também nas condutas, a gente está avançando em desenvolver, instruir, em dar as respostas que são necessárias para as condutas, que elas também têm as suas necessidades e têm as suas enormes complexidades para serem solucionadas ao longo do processo. Eu te respondi, Paloma? Se não, por favor, tá? Pergunte especificamente o que você quer. Eu te deixo à vontade para fazer isso. Respondeu. A gente ainda tem mais umas perguntas específicas, mas respondeu sim. Obrigada. Não, tá bem claro, Alden. Tá perfeito. A gente tem notícias sobre um guia que foi elaborado pelo CADES internamente sobre condutas unilaterais. Não seria um guia desses iguais de fusões horizontais, mas seria algo que daria um guia procedimental interno, né? A gente queria saber se você está por dentro desse guia, se poderia detalhar um pouco esse guia para a gente, se teria previsão de quando ele seria publicado, e se ele daria alguma transparência sobre situações específicas para a instauração de IA, PP, PA. De fato, existe esse projeto, assim como vocês elaboraram, do ponto de vista de vocês, o que empurra as necessidades da atuação do CAD, assim como vocês elaboraram um guia, existe um projeto interno de elaboração de um guia de avaliação de condutas unilaterais também. Esse assunto hoje é um assunto interno do CAD, o que é que eu posso falar sobre ele? Ele está bastante maduro, está bastante avançado, ele toca em partes materiais, sim, e toca um pouco em parte de metodologia de análise do material, menos do que tipologia processual, por exemplo, que seria o foco dessa sua questão. Mas ao lado desse guia, que está em elaboração, está em maturação e não saiu porque ainda não está maduro, segundo a lógica interna de decisão do CAD, não está maduro o suficiente, mas que deve sair sim, eu acredito que deve sair futuramente. Ao lado disso, existe, pelo superintendente Barreto, obrigado, Vivian, existe pelo presidente Barreto o interesse, sim, de dar alguma uniformidade em relação à tipologia do tratamento das formas processuais. Então, a gente percebeu, o Barreto percebeu, a gente não, né, o Barreto percebeu alguns detalhes que podem ser ajustados. E existe uma dificuldade, que é a dificuldade que as condutas são diferentes também. Coordenação de cartel e denúncia de cartel, às vezes, são meio diferentes, denúncia de unilateral e de colusão. A abordagem pode ser abordagem que demandam alguma diferenciação, tá? Mas, em linhas gerais, a tendência é que sim, que se uniformize tratamento para que PP seja exclusivamente para averiguar se, hipoteticamente, a conduta pode ser considerada como infração ortoeconômica. Por que é que eu digo como hipoteticamente infração ortoeconômica? Pela história que foi contada, se aquilo ali tem potencial anticompetitivo ou não. A gente sabe que, muitas vezes, só pela história contada, a gente não consegue dizer se foi anticompetitivo ou não. A gente precisa de instrução, a gente precisa oficiar, a gente precisa ouvir os agentes do mercado, a gente precisa reunir documentação, a gente precisa fazer alguma inspeção, a gente precisa de elementos para saber se aquilo que era hipótese, que é só o que estava contado, é verdade ou não. E se aquilo era verdade ou não, e se aquilo tinha todos aqueles efeitos ou não, isso vai ser uma avaliação de mérito. Isso seria uma avaliação que não seria uma avaliação própria de PP. O PP é tipo uma condição da ação, a condição do processo administrativo ou da investigação administrativa à ordem econômica. Já o IA, que seria o estágio seguinte, seria quando você tem a suspeita, mas não tem ainda a dimensão completa
do que trata aquela suposta infração, aquela infração que, em tese, poderia ser infração econômica, tem um potencial de ser infração econômica. Então, uma vez que a suspeita está firme, não, é infração à ordem econômica mesmo, se trata de infração concorrencial, a gente partiria para o estágio do IA. E no IA a gente vai fazer o quê? Inquisitivamente investigar tudo que diz respeito àquela conduta. Sem imputar ainda a essa altura uma responsabilidade. Eventualmente pode existir um indiciado, mas o indiciado é só mais alguém que, enfim, pode prestar informações, pode desenvolver algum grau de contraditório, mas o que o IA vai fazer, o que a faz, né, e que fará, acredito, com cada vez mais uniformidade, é esclarecer qual é a extensão da infração e quem foram os envolvidos. Uma vez que a gente tem a extensão da infração e todos os envolvidos, o passo seguinte é desenvolver uma acusação em contraditório, e aí vem o PA. Aí a gente passa para o estágio do PA. No PA, o que acontece é exatamente isso, a gente imputa uma infração a alguém, a gente coloca um nome e um lugar, uma hora e umas provas que são atribuídas a alguém, e a partir disso a gente cria as condições para impor responsabilização ou não, ordem econômica, isso seria no IA. O IA admite investigação? Sim, admite investigação também, admite todas as provas que sejam complementares, que sejam decorrentes do próprio desenvolvimento do contraditório, podem ser feitas do próprio IA. Mas esse esclarecimento preliminar, idealmente, se for necessário, teria sido feito no inquérito administrativo. Então, em termos de tipologia, em termos de como tratar, a tendência eu acho que é essa, tá, Ana Olímpia? Com as particularidades que cada caso pode ter. Tá ótimo. Você queria fazer mais uma pergunta aqui, Ana? Pode falar. Não, é só um comentário. Bom, para a gente, pelo menos para mim, é uma novidade em relação a essa questão de estar em desenvolvimento um guia, né? Então, a gente, enfim, eu recebi isso com bastante entusiasmo, né? E a gente pode voltar a o material que a gente já desenvolveu para vocês, que tem um trabalho feito com muitas mãos, bastante interessante. Eu vi o documento, eu li esse documento de vocês, do guia de vocês, que eu achei também bastante interessante. Eu acho que muito do que vocês tratam e muito das ideias que a gente tem sobre cada uma daquelas infrações são ideias comuns. Então, eu acho que não existe tanta insegurança assim, com relação a cada uma dessas infrações. Muitas dessas infrações já foram tratadas pelo CAD em decisões ou em investigações anteriores, então todo mundo tem mais ou menos alguma ideia do que é. No detalhe pode mudar alguma coisa, mas assim, em linhas gerais, eu não esperaria nada muito diferente do que vocês trataram ou do que qualquer outra autoridade ao longo do mundo faz. Da mesma forma que a Ana comentou, eu também fico feliz, né, de saber, né, também ficamos aí bem otimistas com isso, participei dessa iniciativa, da elaboração dessa proposta de guia aqui do lado do Subcomitê de Condutas Laterais, e foi realmente uma tarefa bem complexa, mas muito interessante. E concordamos com você, Alden, que realmente ela, né, traduz, né, um pouco do que a gente já viu, né, na jurisprudência, muito do que a gente vê na doutrina e assim por diante. Mas muito do que a gente pensou, né, com a proposta do guia foi para tentar trazer ali uma padronização, né, uma uniformização, principalmente com relação às etapas de análise, né, e quando a gente pensa nas condutas, né, e etapas de análise específica para cada tipo de conduta, mas mesmo, por exemplo, desde uma questão de definição de mercado relevante, posição dominante, específica para a investigação de condutas, porque dependendo da situação, a gente viu algumas questões que não estavam realmente inteiramente pacificadas na jurisprudência. Isso acaba trazendo uma dúvida relevante, né, na prática jurídica mesmo, e na própria uma questão aí de segurança jurídica mesmo, para todas as partes. E pensando nisso, né, e acho que para além, né, do guia, né, com foco numa sistematização procedimental, né, e nessa proposta, né, seja do CAD, seja do nosso subcomitê, né, com foco um pouco mais material, a gente queria também entender, na sua visão mesmo, né, quais seriam os pontos, e também quais seriam as condutas, né, que podem aí ser mais relevantes, né, para a gente estabelecer um padrão de análise um pouco mais claro, ou menos claro, né, acho que um pouco né, na sua percepção, né, durante essa transição, e também de toda essa sua larga trajetória no CAD, né, pensando, né, como a gente consegue implementar, né, e ainda mais aprimorar, né, um ambiente investigativo, preventivo, e nessa busca, de novo, por segurança jurídica por todas as partes. Então, nisso, a gente queria ouvir um pouco mais aí da sua visão e da sua prática.
Eu acho interessante essa abordagem de análise por etapas, porque ela pode servir para qualquer tipo de infração, de conduta unilateral, que eu digo, né? Eu acho interessante também porque ela pode responder aos desafios de instrução que existem em relação à conduta unilateral. A gente tem trabalhado na pelas etapas que tentam simular as etapas da jurisprudência americana em relação à infração econômica. As 4 etapas que seriam: a primeira, estabelecer se a conduta de fato tem potencial anticompetitivo, e entendo o potencial. Potencial anticompetitivo significa dizer, a conduta ela tem capacidade de diminuir a quantidade de transações do mercado, ela tem capacidade, se não diminuir a quantidade, de resultar em aumento de preço do mercado, que seria uma consequência relacionada, ela tem potencial de reduzir a diversidade ofertada no mercado. Se sim, também você teria o potencial, você afirmaria o potencial a partir de uma análise qualitativa em relação a qual de conduta você está tratando. Ainda que ela tenha essa carinha, historicamente, na defesa da concorrência, nessa jurisprudência americana, a gente exige poder de mercado, ou seja, quem adotou essa prática, quem está impondo essa prática, tem que ter poder de mercado para que se considere isso uma infração à ordem econômica. Então, uma vez que a gente faz isso, a nossa dificuldade é o quê? É saber se existe alguma eficiência associada a essa infração com potencial anticompetitivo. E aí, o que se faz na jurisprudência americana é civil, tá? O direito civil. Passar o ônus da prova da eficiência para o representado. A gente tenta, de alguma forma, emular isso aqui nos nossos processos. O representado é que tem que provar a eficiência, porque ele é que entende o negócio, ele é que sabe por que aquela restrição é necessária, e que sabe por que, sem aquela restrição, ele não assumiria aquele risco e não promoveria aquela oferta. Então, a ideia aqui é o seguinte: a segunda etapa seria isso, justificativa de eficiência. Terceira etapa é possível alcançar essa mesma eficiência, esse mesmo efeito de uma forma menos restritiva, e isso é prático no mercado, é só uma opção de laboratório, é só uma opção que está na cabeça de uma pessoa que ninguém nunca fez, ninguém nunca sabe se vai dar certo. Então, essa seria a segunda etapa. Se tem justificativa, a princípio, o ônus da prova se inverte, né? Passa para a acusação dizer que a conduta não tem justificativa razoável, porque os mesmos resultados poderiam ser atingidos por outros meios, por meios alternativos menos restritivos à competição. Ou seja, a oferta aconteceria, sim, por meios menos restritivos à competição, sem aquela prática. E, uma vez que se tenha sucesso em dizer que sim, que são possíveis atos menos restritivos, aí chega a parte mais difícil, que é a parte mais famosa da regra da razão, que a gente trata aqui no Brasil, que é fazer o balanço. Tá, uma vez que a gente percebeu que sim, que existem formas menos restritivas, a gente tem que fazer o balanço. Ah, mesmo assim, a conduta ainda tem um efeito líquido positivo? E aí é o desafio, aí a parte onde o DE pode entrar, e a parte onde os economistas podem entrar, os métodos quantitativos podem entrar, porque, às vezes, muitas vezes, somente a análise qualitativa ela não vai ser suficiente para dar clareza em relação a esse juízo, em relação a esse juízo de efeito líquido. Então, em termos de metodologia, eu acho que qualquer conduta unilateral poderia passar por essas fases, por essas 4 etapas, tá? De avaliação. É assim que a gente tem abordado. Eu acho que assim se faz também, em muitos outros casos do CAD se faz, e eu acredito também que, às vezes a instrução é um pouco mais errática que isso. Mas a instrução que eu dou para a minha equipe é tentar ser um pouco mais ordenadinho com relação a isso, para buscar o que responda a cada uma dessas etapas. E as respostas a cada uma dessas etapas vão estar condicionadas ao tipo de infração. Inevitavelmente, o tipo de infração que vai dizer. Ótimo. E você também acredita ser possível ter essa mesma iniciativa de, por exemplo, sistematizar e uniformizar, por exemplo, as subetapas de uma análise de efeitos, como a gente vê em várias condutas, né? Um exemplo, conduta de exclusividade, né? Que temos ali, por exemplo, índices de fechamento. Você entende que isso seria possível para trazer ali algum norteamento, né, para o mercado e para a comunidade antitruste, ou naturalmente, né, a visão seria que passa a ser aí uma análise mais caso a caso? Queria também entender um pouquinho essa sua visão nisso, e depois eu passo para uma última provocação nesse ponto. A opção histórica que o CAD fez foi a opção mais pró-mercado em relação à conduta unilateral. Então, historicamente, você tem conduta unilateral como infração per se, então existe histórico de infração per se, e ao longo do tempo,
se afastou essa simplicidade que daria mais segurança, porque se percebeu que da simplicidade também derivaria alguns erros. Então, historicamente, a defesa da concorrência no Brasil, ela abordou uma visão mais receptiva em relação ao mercado, em relação aos argumentos do mercado. Isso coloca para a gente o desafio de partir para o caso a caso. Então, se a gente for, eu acho que sim, que é desejável, todo mundo quer essa segurança toda, todo mundo quer essa previsibilidade toda. Porém, se a gente quiser esgotar o que a realidade pode nos oferecer, a gente corre o risco de voltar ao mesmo erro, que é adotar, né, padrões muito restritivos, que eventualmente se mostrem não eficientes, não para o mercado, não para a oferta, não para o aumento das transações no mercado, que é a finalidade da nossa política. Então, sim, é desafiador, é um desejo, claro que é um desejo, de todo mundo é um desejo, mas eu não sei se é tão desejável assim, tá? A gente tem todas as condutas, discriminadamente, super detalhadamente. Cada vez que a gente desce o detalhe, a gente corre o risco de errar numa situação futura. Então, por conta disso, eu acho muito interessante esse trabalho que vocês fizeram. Esse trabalho que vocês fizeram, que eu falo, que a Ana Olímpia falou de levantar, inventariar os julgados do CAD sobre condutas unilaterais. Eu acho que a gente, bebendo no passado, a gente pode ter uma capacidade melhor de prever para situações similares. Situações que sejam diferentes, não que se faça diferenciação, não. A gente sempre vai ter que ter abertura para julgar de novo, para aplicar a regra da razão àquele caso, àquela situação. A gente não conheceu aquilo ainda. Mas para o que a gente já conheceu, eu acho que esse trabalho que vocês fizeram de inventário é um trabalho muito interessante em termos de dar transparência, de dar segurança. E, claro, o CAD é um órgão jurisdicional, administrativo, mas jurisdicional, e trabalha segundo vinculação pelos precedentes. O CAD não está aqui para ter uma cabeça todo dia e quem entrar, mudar tudo, existe vinculação pelos precedentes. A gente sabe que a gente trabalha no sistema de organização. Ok, perfeito. E aproveitando exatamente essa questão, né, das etapas de análise, agora dando um passo atrás, né, então, pensando na etapa, né, de definição de mercado relevante, né, uma questão que a gente queria colocar para você também, como que você enxerga, né, a questão emblemática que é colocada atualmente entre, de um lado, né, os mercados com dinâmicas competitivas aí mais intensas, né, com alterações aí mais rápidas, e de outro lado, né, uma capacidade de análise naturalmente estática da autoridade, né, porque é natural que a gente pense, né, que em mercados dinâmicos os players eles possam mudar, né, e não necessariamente um recorte ali da análise estática poderia capturar isso. Como que você enxerga essa questão, assim? Bem, do ponto de vista da autoridade, o que a gente pode fazer é correr atrás da dinamicidade. Então, a gente corre atrás de entender a dinamicidade. Mas a gente não é agente do mercado, a gente tem consciência disso. Então, a abordagem que a gente tem que ter em relação a mercados dinâmicos são mercados, por natureza, que estão sendo disputados, eles são dinâmicos. A princípio, são mercados em que existe mais competição. Então, o que isso demanda da gente é ser criterioso em relação à intervenção que se promove em relação a mercados dinâmicos. Os mercados dinâmicos eles estão, por natureza, pela sua descrição, eles estão em ebulição, eles estão em mudança, e mudança significa disputa significa competição, significa corrida entre modelos, comparação entre modelos, e isso, a princípio, isso é sinal de competição e não de ausência de competição. Então, eu acho que a abordagem que a gente tem que ter é a abordagem de cautela. A gente não pode se furtar porque a gente está para todos os mercados, o CAD está para todos os mercados, está para olhar para todos os mercados. Mas não tenho dúvidas que a abordagem do CAD em relação a mercados dinâmicos é a abordagem de cautela. Excelente, além está super didático, está sendo bastante proveitosa as tuas falas. Um ponto que a gente queria agora trazer é sobre prazo, né? A gente sabe, você já até citou essa questão de prazo em relação às condutas unilaterais, né? Que você está fazendo realmente elas terem uma velocidade maior, né? Então, a gente queria entender até como é definido, se é, né, definido prioridade para determinados casos. Aqui já trazendo, por exemplo, um exemplo de um caso que teve alguma intervenção de uma medida preventiva, né, se ela entraria numa prioridade dada essa intervenção. E nesse mesmo tema, o que do nosso lado, né, de economistas e advogados, como a gente pode contribuir para dar celeridade para esses casos também? Ótima pergunta.
Obrigado, Ana. Então, sobre tempo dos casos e prazo, eu falei de etapas e eu falei de tentar cumprir instrução em relação a essas etapas. O prazo vai ser o prazo necessário para responder essas questões. A questão sobre o potencial de competitivo da conduta, a questão sobre o poder de mercado da gente envolvido, em mercados que são difíceis de visualizar qual é o poder de mercado, isso vai demorar mais tempo. Justificativas e eficiências, às vezes o sujeito representado também não sabe direito quais são as justificativas e eficiências, e ele mesmo pede mais prazo para tentar elaborar essa situação. Então, os prazos serão os prazos para responder a esse item de decisão. Não existe um prazo determinado. Os prazos são os prazos para responder esse item de decisão. E cada caso vai ter o seu tempo de maturação. O tempo de maturação significa dizer o tempo no qual a gente conseguiu reunir elementos para responder cada um desses tópicos. Casos que têm medida preventiva, pela natureza dele, são casos que já aceleraram o tempo de maturação dele. São casos cujos alguns elementos já foram colhidos com maior velocidade. Esses casos, eles têm prioridade? Não necessariamente. Esses casos, eles podem amadurecer mais rápido, mas não significa dizer que eles vão ter prioridade por ter medida preventiva. A rigor, todos os casos podem ter ou não ter medidas preventivas. Todos os casos podem ter ou não ter medida preventiva. A medida preventiva entra quando a urgência se impõe, ou seja, quando é necessário evitar um dano que torne a mudança no mercado imodificável, irreparável. Então, aí é que entra a medida preventiva. Mas, uma vez que entrou a medida preventiva, veja que o pressuposto de qualquer medida preventiva é que ela já protegeu esse efeito, ou seja, ela já evitou o efeito danoso ao mercado. Então, não é por isso que o caso vai ser mais rápido, porque tem uma medida preventiva. Eventualmente, um caso que tem uma medida preventiva vai ser mais rápido porque ele já está mais maduro, porque todas essas etapas de discussão, de colheita de provas, elas já foram aceleradas. E, da minha experiência, o que eu percebo de caso de medida preventiva é, medida preventiva tem um claro incomodado. Quem sofreu a medida preventiva está claramente incomodado. Então, ele corre mais atrás desses elementos e, por conta disso, ele tende a provocar um amadurecimento mais rápido desse caso. Mas não é pela natureza do caso, não é pela medida preventiva, não é porque tem medida preventiva. Pense, um caso de medida preventiva, ele não é urgente porque tem medida preventiva. A rigor, na verdade, ele é menos urgente, porque o que era urgente já foi resolvido. Então, um caso que tem, eu acho que não existe essa diferenciação, por medida preventiva ou não, e tampouco de tempo. O tempo é o tempo de amadurecimento dos casos. E, para isso, para os casos amadurecerem na velocidade que é necessária, na velocidade, ou seja, rápida, de agilidade, a gente sabe que a gente trabalha com o mercado, que nossas respostas precisam ser ágeis, o que a gente precisa ter claramente quais são as etapas, o que a gente precisa cumprir. E eu acho que esses 4 passos nos ajudam, assim, de um modo geral, tá? Perfeito. Também, dentro dessa pergunta mais ampla que a gente fez sobre prazos, né, e aí logo em seguida a Ana vai aproveitar até seu gancho, né, esse último gancho sobre medidas preventivas, mas antes disso eu só queria fazer uma outra pergunta. Como que você vê, né, a atuação do DE, né, contribuindo para a sua coordenadoria, né, se você pudesse comentar um pouco isso, e também como essa participação, ela pode, né, na sua visão, dar ou não, né, mais celeridade aos casos? O DE dar celeridade aos casos, eu não sei se exatamente, eu não consigo responder essa pergunta, não tenho uma opinião formada sobre se o DE consegue dar mais celeridade aos casos. Eu sei que o DE consegue dar mais qualidade aos casos, porque o DE está mais habituado a usar métodos quantitativos. Então, eventualmente a análise qualitativa ela não é suficiente. Eventualmente, os argumentos, você não consegue perceber, no caso concreto, qual argumento que está vencendo. E, a partir disso, é bom você mensurar o quanto que você consegue atribuir a cada qualidade do seu argumento. É para isso que está o DE. O DE não serve para isso. O DE serve, pelo menos do nosso ponto de vista, seja ele serve para dar números em relação à discussão qualitativa. Significa dizer que só porque número é mais verdadeiro? Não, tá? Números também são passíveis de modelos, e se adota modelo a partir das premissas qualitativas, se adota modelos. Os modelos, eles existem, eles são passíveis de questionamento. Só ser número não significa ser mais verdadeiro, mas significa que você pode ter mais clareza de pensamento, sobretudo se os interlocutores do processo dominarem a linguagem do processo, que é a linguagem quantitativa, né? Então, sim, acho que o DE está aí para dar. Isso pode aumentar a agilidade? Pode. Eventualmente, um impasse de decisão ele pode ser resolvido por um exercício quantitativo, por uma simulação, por uma mensuração,
por um exercício estatístico, ele pode ser resolvido por isso. Eventualmente, sim, eventualmente o DE vai dar mais celeridade. Mas o principal dentro do processo, dentro dos processos da CGE1 e do DE, é trabalhar com métodos quantitativos quando a decisão seja difícil, especialmente difícil e desafiadora na parte qualitativa. O que é que a gente tem feito com o DE? Quando a gente vislumbra que essa briga pode ser difícil, que essa mensuração, que esse cotejamento pode ser muito desafiador, imediatamente a gente aciona o DE, porque a gente sabe que também o exercício numérico tem um tempo de maturação, tem um tempo de coletar dados. Seria, por exemplo, inviável pensar em algum trabalho do DE no prazo final, na semana final, nas semanas finais de avaliação de ato de concentração. Seria inviável. A partir desse momento, o que existe é simplesmente a limitação de informação decisória. O que a gente vai fazer é decidir com a informação que tem, da melhor forma, mas é com a informação que tem. Mas para evitar isso, para que a gente sempre decida com as melhores informações, quando a gente percebe que é necessário e útil o exercício quantitativo, a gente aciona o DE. A gente já está caminhando aqui para o final, né, da nossa conversa, a gente também não quer passar do tempo por conta da tua agenda. Então, só um ponto, voltando na questão do guia que vocês estão desenvolvendo, uma pergunta que veio tem uma previsão de quando ele vai ser colocado em consulta pública? Não tem, Ana, infelizmente não tem essa previsão. Tá. Não, tá ótimo. E, bom, eu acho que, como a gente tem 5 minutinhos, né, Paloma, acho que seria bom a gente abrir para o público. A gente tinha aqui umas questões adicionais, mas vamos abrir para o público. Se alguém tiver uma pergunta para fazer, a gente faz, senão a gente volta para o nosso roteiro para finalizar. Bom, se alguém tiver com perguntas, quiser colocar aqui no chat. Mas, enquanto isso, então, vou passar vou aproveitar o tempo, né? A gente falou já de medidas preventivas, então acho que esse tema já foi bem colocado por você e está bastante claro, né? As dúvidas que a gente tinha elencado, acho que já foram todas respondidas. Uma questão que nos surgiu também, Alden, foi em relação a se o CAD tem uma preocupação de analisar os efeitos de suas decisões, se tem esse tipo de preocupação e algum projeto nesse sentido. Sim, mais do que projeto, tem uma ação. Recentemente, também por ocasião da transição na SG, coincidiu da transição na CGA1, da transição na SG ser um pouco depois da transição na CG1, mas com a entrada do superintendente-geral Barreto, existiu a alteração, na verdade, a formalização de um procedimento, dos procedimentos de monitoramento de processos do CAD. Então, processos assim em sentido amplo, tá? Envolve atos de concentração, envolve processo. Então, todas as decisões do CAD, a princípio, são passíveis de monitoramento, para saber se o cumprimento cumprimento das obrigações impostas, das obrigações acordadas, foi efetivado. E ao lado disso, ao lado do cumprimento, claro que existe um viés aí, que é um viés de ciclo de gestão em relação a essa história. O descolamento histórico entre o monitoramento e a instituição de decisão, ele inibiu potenciais de aprimoramento em relação às decisões do CAD e potenciais de juízos sobre isso que você fala, sobre avaliar os efeitos da decisão do CAD. Porque, veja, o monitoramento tem uma face, que é dizer se a obrigação foi cumprida ou não. Mas ela tem outra camada, que é dizer se os objetivos pretendidos foram atingidos ou não. E a partir desse ciclo de monitoramento, o que é que se mudou? Só para o pessoal entender. O que mudou foi que a Superintendência Geral, agora, materialmente, ela vai ter precedência em relação, no interlógico mesmo, no interprocedimental mesmo. A Superintendência Geral vai ser a primeira a dar um parecer sobre o monitoramento, o que antes acontecia mais por ação da Procuradoria do CAD. Isso é ótimo, porque isso significa que os técnicos que trabalharam no processo, eles vão ver se o resultado que eles buscaram estava lá ou não. E isso conversa com isso que você está falando, conversa com saber se os objetivos pretendidos foram alcançados ou não. Um remédio, que eventualmente foi considerado um remédio
aplicado, né, foi considerado um remédio por ser referendado, foi considerado um remédio modelo, um remédio utilizável, um remédio apto à utilização, ele pode ser colocado em questão, né, nessas avaliações também, porque a gente pode ver se aquele remédio, de fato, atingiu os objetivos que eram pretendidos. Então, existe sim, mais do que projeto, existe uma ação, foi uma das primeiras ações tomada pelo Barreto. Eu acho que conversa com a parte do ciclo de gestão. A gente planeja uma decisão, a gente toma uma decisão, a partir do monitoramento a gente pode avaliar se aquela decisão foi boa ou não, para melhorar nossas decisões futuras. Em operações de busca e apreensão, conversando aí com os capítulos anteriores da minha carreira no CAD, em operações de busca e apreensão a gente sempre faz isso. Então, existe fase de planejamento da operação, existe fase da execução, existe a fase que a gente chama de debriefing. No debriefing, a gente fala, isso deu errado por causa disso, deu errado por causa daquilo, a gente foi no lugar errado. A gente errou o endereço, a gente não pode mais errar o endereço, a gente tem que fazer alguma coisa para não errar o endereço, pelo amor de Deus. Como é que a gente falha desse jeito? E isso acontece porque existe o fechamento do ciclo da gestão. A gestão é o planejamento, a execução e a avaliação. Estava faltando esse pedaço da avaliação no coração da Superintendência Geral, que é o coração do CAD, que é a Superintendência Geral. E, a partir de agora, a gente vai ser mais ativo nessa parte. Eu acho que conversa muito com isso, eu acho que vai aperfeiçoar as nossas decisões. Pelo menos essa é a minha expectativa, essa é a ideia, tá? Em outros ramos que a gente já faz isso, por exemplo, o caso de operações de busca e apreensão, isso melhorou muito. Eu acho que o nível de execução de operações de busca e apreensão pelo CAD, de acompanhamento, é um nível de excelência, internacional, assim, falando sem falsa modéstia. Mas não por nada, não porque a gente é super e mega especial, mas porque a gente aprendeu, ao longo dos anos, a gente aprendeu com os erros. E olhar para essa fase de execução e ter esse olhar que você falou, que é avaliar os efeitos das suas decisões, é importante para a gente tomar melhores decisões no futuro. Eu acredito que nenhuma autoridade de defesa da concorrência tome só decisões boas, decisões que tenham bons efeitos. Mas eu acredito que todas querem tomar boas decisões e fechar esse ciclo é essencial para isso. Perfeito. Paloma, você quer colocar mais algum ponto? Eu queria aproveitar, né, porque eu acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida por enquanto, mas uma dúvida rápida sobre medidas preventivas, Alden, que até aproveitando o seu gancho ali, né, da outra fala, né, que a gente só queria entender um pouco melhor, né, quais seriam, na sua visão, né, os elementos, né, centrais para que um caso seja considerado, né, para aplicação de uma medida preventiva, e quando, né, essa medida preventiva, né, considerando que ela é aplicada naturalmente antes de completar a investigação, se há ali alguma recomendação interna, né, para que casos assim sejam priorizados. Essa seria a minha última pergunta. O que a medida preventiva tem de diferente dos outros casos é a urgência. Então, são mercados que estão urgentemente ameaçados. O que a gente precisa caracterizar quando a gente visualiza uma medida preventiva existe um potencial muito claro anticompetitivo e existe uma ameaça muito clara. Então, são esses dois aspectos que a gente conversa quando a gente decide por aplicar uma medida preventiva. E, eventualmente, a medida preventiva pode ser suspendida também rapidamente, como aconteceu no caso do WhatsApp, por exemplo, a medida preventiva foi tomada, mas foi suspendida rapidamente. Então, o que é urgente pode ser tomar a medida preventiva, mas também pode ser retirar ela, tá? Então, o que se busca com a medida preventiva é a tempestividade da ação da autoridade. O difícil disso é que a autoridade, ela não está em todos os mercados, ela não está em todos os mercados de todos os jeitos, mas ela tem um olhar já treinadinho pelos precedentes em relação a coisas que no passado deram problema. Então, tem coisas que no passado dão problema, unimilitância, exclusividade, tem coisas que a gente sabe pelos precedentes que dão problema. Então, o que a gente percebe de potencial é que isso, de alguma forma, é comparável com alguma coisa que aconteceu no passado, e o que acontece de urgência é o que a gente observa das transformações no mercado. A orientação interna sobre priorizar ou não existe orientação para existe orientação para priorizar o que seja urgente. Sim, decidir sobre a medida preventiva é prioridade. Mas uma vez que a medida preventiva seja tomada, o caso não é prioridade por causa da medida preventiva. O que era urgente já foi resolvido naquele caso. Na verdade, o caso deixou de ser tão urgente assim, né? A partir do momento, voltando àquele ponto. O caso deixou de ser tão urgente assim. Mas, como eu falei, ele pode amadurecer mais rápido, por força de todos os atores, de todo o jogo que envolve um processo que tem medida preventiva. E é isso. Acho que eu comentei, né? Acho que eu... Não, ficou muito claro, Alden. E, bom, para a gente finalizar, a gente passou aqui por alguns temas, né, de padrão de análise, cenários para definição de mercado relevante,
essa questão da medida preventiva e da instrução de casos, né? Teria algum ponto que você gostaria de indicar para a gente seria interessante a gente seguir estudando, seguir analisando? Você acha que às vezes algum tema que ainda não tem sido levantado e debatido, mas você acharia interessante? Eu acho que temas de tendências, porque existem ondas também, isso que a gente discute aqui de, sei lá, algumas condutas que estão sendo discutidas aqui estão sendo discutidas em vários outros mercados no mundo. Então, existem alguns lugares que surgem essas discussões. Acho que acompanhar isso é interessante, porque a gente vai conseguir se antecipar a alguma tendência. Então, isso são temas que me interessariam, por exemplo. E um tema que me interessa bastante é essa pesquisa que vocês fizeram de inventário de condutas unilaterais. Me interessaria bastante conhecer esse inventário, esse estudo, ter acesso a esse material. Eu acho que isso é sensacional. Acho que trabalhar com precedentes é uma coisa muito boa para a segurança jurídica. Não, tá ótimo. A gente tem ele compilado e nosso objetivo até nesse ano é gerar mais estatísticas em cima dele, né? Já tem algumas estatísticas que a gente conseguiu gerar, mas ele ainda a gente pode trabalhar bastante em cima dessa base de dados. É bastante rica mesmo. Bom, não vieram nenhuma nem outras questões aqui do público, mas a gente, enfim, também chegamos aqui no nosso tempo limite, né? Até passando um pouco, Alden, e queríamos agradecer. Achei você extremamente didático e claro nas suas falas. A gente aprende bastante, vários pontos com você. Então, muito obrigada por essa disponibilidade e esperamos que a gente continue tendo esse diálogo para a gente evoluir com os nossos trabalhos e discussões internas. Sim. Bom, Ana, também... também em nome do comitê e do IBRAC, a gente queria agradecer. Eu acompanhei toda a conversa, que achei muito interessante, muito rica. O Alden, com a sua enorme vivência, experiência e reflexão aí sobre os temas concorrenciais de diferentes ângulos, né, em diferentes órgãos ali, fala com muita propriedade, conhecimento de causa sobre os temas, né, de que ele agora trata. E então foi bem interessante, Alden, e faço também minhas as palavras da Ana nesse ponto de que a gente tem muito interesse, a gente, BRAC, tem muito interesse de contribuir com essas discussões e reflexões, mesmo no guia, né, conte conosco, empreste os nossos cérebros também para essas reflexões. A gente sabe que, né, nessa questão do roteiro de análise de condutas unilaterais, o roteiro é muito mais fácil dito do que feito, né, assim, cada etapa dessa análise, do potencial de dano, da existência de justificativas e do balanço, é complicado na prática e há aí um espaço para colaboração, reflexão conjunta, né? Então, o grupo do BRAC tem, como a Ana e a Lorena disseram, investido nessas análises, produzir um guia, né? E está aí a postos também para contribuir no que vocês entenderem relevante, né? Então, Ana, Paloma, muito obrigado pela condução, acho que foi ótimo, e Alden, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos, e também agradeço a todos que acompanharam mais esse debate, né? Espero que todos aí devidamente munidos com seus cafés para essa manhã. E é isso, Bruno. Só agradecer a todos aí, excelente debate, Ana, Paloma e Alden. Sempre bom ter você aqui batendo um papo com a gente, cara. O IBRAC está sempre em portas abertas aí, essa interação é super importante. Obrigado. E passo a palavra aí para encerrar. Obrigado pelo convite, pessoal. Foi ótimo tomar esse café com vocês numa manhã fria em Brasília. Hoje é um dos poucos dias frios, realmente frios do ano em Brasília. Quem está em Brasília sabe disso. Foi muito bom tomar esse café quentinho aqui com vocês. Eu sou um grande admirador trabalho do IBRAC. Eu acho que o IBRAC é um dos grandes móveis em relação à discussão, de debate, amadurecimento completamente republicano em relação ao aperfeiçoamento de política de defesa da concorrência. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje.